Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Dani e quero conversar com você sobre um assunto que pode ser que hoje, devido a um novo momento, para não usar aquela palavrinha do que tem acontecido, esse novo momento possa estar confundindo esse transtorno com o tempo nos eletrônicos que os nossos filhos estão passando. Eu sou mãe, você que está me assistindo também é mãe, eu tenho certeza. E já ouviu falar em déficit de atenção com hiperatividade? O déficit de atenção com hiperatividade, hoje ele já é um transtorno, um distúrbio já diagnosticado pela Organização Mundial da Saúde. E ele é comum em escolas nós estarmos lidando, e o TDAH já é reconhecido em vários países, né, como um transtorno, e está fazendo já as crianças, o desenvolvimento das crianças já tem sido, entre aspas, modificado por causa desse déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, essa inquietude, o déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma inquietude, uma desatenção dos nossos filhos no momento de aprendizados. E você pode estar percebendo que o aprendizado, ele é feito em qualquer momento. Só que, devido a um novo momento que nós estamos vivendo, os nossos filhos, eles estão mais expostos aos eletrônicos. Os nossos filhos estão mais expostos às telas. O momento da sala de aula, ele mudou, ele está totalmente novo. A sala de aula, ele não é mais na nossa casa. A sala de aula é no ambiente... A sala de aula não é mais na sala de aula, é a nossa casa, a sala de aula. E tudo isso vem mudando, e por um sinal, nós podemos estar nos caracterizando o déficit de atenção e hiperatividade com o momento de ficar muito em telas. Então, são dois assuntos que hoje nós temos que ficar extremamente conectados e ligados à leitura desses assuntos, às pessoas que estão expondo, falando e prestando primordialmente atenção nos nossos filhos. Hoje, o TDAH, ele é possível ser diagnosticado, ele tem uma associação brasileira de TDAH que pode estar ajudando vocês a pesquisar sobre o assunto e fazer, mas olhe o seu filho nesse novo momento. Lembra como foi a sua infância, como foi o seu momento da infância e como está o momento da infância do seu filho. O início da sua alfabetização, como estava a sua infância, e o início da alfabetização do seu filho, como está a infância dele. Tudo que aconteceu, todas as mudanças que são ocasionadas para a alfabetização e o que o seu filho viveu nesse momento de alfabetização. Como que foi esse momento? Eu, como alfabetizadora, nós devemos pensar nas crianças sempre individualmente. E ainda mais você que é mãe, olha o seu filho aí individualmente. O momento que ele está passando, quantas horas por dia o seu filho passa em frente a eletrônicos? Aí, olha, meu filho não para quieto na frente da TV, não, meu filho não para quieto na frente da aula, ele se dispersa com tudo, ele não consegue. Sabe que hoje, na sala de aula, relato de um aluno de 6 anos de idade, ele disse assim: essas telas, prof, não me deixam prestar atenção no que tu tá falando. Eu coloco um momento de música ou algum vídeo e digo para eles: agora vocês têm que fazer duas coisas juntas ao mesmo tempo. Vocês têm que copiar o que tá no quadro, e vocês podem também, para aqueles que acabaram, assistir ao vídeo, a música que a prof vai estar passando. Olha a cabeça de uma criança de 6 anos de idade, ela vai ter que já aprender a se concentrar, mas se ela passa, ela assiste a online, ela passa o tempo antes de ir para a escola ou antes de dormir
em meio a eletrônicos, como que ela vai se concentrar em duas coisas se ela está acostumada a mais passar em tempo em eletrônicos? Daí nós olhamos e dizemos assim, é TDAH. A criança não consegue se concentrar, não aprendeu a ler e passa a maior parte do tempo aonde? Olhando os eletrônicos, ficando ali naquele tempo vendo o celular, vendo televisão e não faz as outras atividades. Como eu disse para vocês, nós estamos em um novo tempo, em um tempo em que a nossa casa virou a sala de aula, em que esse computador que vocês estão assistindo ou o celular que vocês estão vendo é onde a professora do seu filho transmite o conhecimento para ele. E ele precisa estar atento e ligado no computador, ligado ao redor na sua casa aí, porque tem a batedeira ligada, tem o fogão, a mamãe tá cozinhando, o irmão tá fazendo. É uma réplica da sala de aula com outros alunos. Só que com outros alunos na sala de aula, a professora tem ali 20 a 30 alunos que eles estão prestando atenção naquilo, estão, entre aspas, fazendo a mesma coisa. Estão ali todos para gerar aprendizado com a professora ao vivo. A professora consegue, entre aspas, ter o toque com o seu aluno. Ela consegue ali falar no olho a olho com a percepção bem perto do aluno. Só que no novo momento, as crianças não têm isso, seu filho não tem isso. Ele está assistindo online, ele está vendo vídeos, ele não pode brincar com os amigos na pracinha, que antes ele brincava. E se você lembrar da sua infância, da sua alfabetização, os seus dias eram totalmente diferentes. Você tinha irmãos, alguns ou a maioria de nós que nascemos no final da década de 80, entre 80 e 90 ali, a nossa infância foi bem diferente. A gente tinha mais irmãos, as famílias eram maiores e as crianças passavam muito mais tempo brincando no coletivo. E hoje as crianças acabam brincando muito mais sozinhas. E hoje o TDAH ele pode ser confundido com a exposição em telas das nossas crianças. Esse tempo em que os nossos filhos passam nessa exposição em telas, as nossas crianças estão passando nessa exposição em telas. Nós não temos como hoje ver o que esse novo momento fez e pode estar fazendo com a cabecinha dos nossos filhos. Mas nós já sabemos algumas coisas que estão acontecendo, que já acontecem. Sabem que os filhos, eles devem, os nossos filhos, eles devem passar no mínimo, no máximo, 2 horas em frente de eletrônicos, 2 horas na exposição de telas. E quantas horas as nossas crianças, os nossos filhos passam hoje em frente à exposição de telas? A culpa é da escola? Não, a culpa não é da escola, a culpa é dos pais. Nesse momento a culpa também não é dos pais, mas nós precisamos perceber que as coisas estão conjugadas e elas têm precisa ter essa percepção de não. Eu não estou dizendo que o déficit de atenção não existe, não, ele existe, ele já é diagnosticado pela Organização Mundial de Saúde, ele já é um transtorno conhecido, ele pode ser diagnosticado, mas a exposição em telas nos nossos filhos estão dificultando o aprendizado deles, que pode ser confundido com TDAH. E não, eu não tô, porque pode achar que o TDAH não existe, porque pode dizer, a criança não para quieta, a criança não faz isso, a criança tá sempre, como diziam alguns, ela tem, a cadeira tá formigando, e assim, passando a sua experiência pessoal, né, pensando assim, mas eu tive que aprender, mas cada criança é diferente. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de aprendizado e deve ser muito observado. Então, observe o seu filho do jeito que ele é e como ele está nesse momento. Não já coloque um diagnóstico nele que, nossa, ele já é assim. Não coloque
não incute um preconceito na cabeça dos filhos. Eu sempre falo que algumas coisas ficam na nossa cabeça, na memória. Eu, Daniela, cresci ouvindo algumas coisas. E eu lembro que eu cresci ouvindo, apesar de poder ser ou não ser, aí você vai tirar aí a sua conclusão, porque você vai estar me observando, é uma questão física. A minha mãe dizia assim, a Daniela é pequena, eu sou de estatura pequena, e ela dizia assim, mas a única coisa que crescia na Daniela eram as orelhas. E eu cresci ali ouvindo que o que mais crescia em mim é as orelhas, e fiquei com aquilo, nossa, só as orelhas, só as orelhas, só as orelhas. E aí, se você já fica pensando assim, tem déficit de atenção, a criança vai ficar, mas eu tenho aquilo que eu não consigo prestar atenção. Ele já vai colocar na cabeça dele que ele tem aquilo e nem temos certeza que a criança tem. Por isso, você deve levar o seu filho a um profissional da área, alguém que conheça, que possa realizar esse diagnóstico corretamente no seu filho. Esse profissional, junto com a área escolar, vai te ajudar a saber como lidar com ele, como desenvolver o seu filho, como fazer esse desenvolvimento do seu filho na área da educação, na alfabetização e como tá procedendo. O TDAH é um transtorno comum em crianças e adolescentes. 3 a 5% das crianças em várias regiões, então pensa, é um número pequeno, 3 a 5% das crianças são diagnosticadas efetivamente com déficit de atenção e hiperatividade. E não apenas uma inquietude da criança, algo que ela não consiga se concentrar. Por isso que eu tô falando para você ligar o tempo de exposição aos eletrônicos. Olha lá, o seu filho, você não passou por isso. Eu não passei por isso. O seu filho, ele fica ali na frente do computador e acelerando, vendo vídeos, jogando jogos ou assistindo a professores, fazendo diversas atividades em um sistema de telas, independente de ser televisão, de ser computador, celular, tablet, telas, que são extremamente rápidas. Telas que, a um passar de dedos, quase como se um piscar de olhos, elas mudam, elas modificam. Por isso que você deve levar o seu filho a um profissional que consiga diagnosticar com eficácia e eficiência o transtorno, déficit de atenção, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Você tem que, o TDAH, ele deve ser diagnosticado por um profissional habilitado para fazer isso. E quais são os sintomas? Então, a gente está ligando duas coisas aqui. Nós estamos ligando a exposição em telas com talvez a dificuldade de inquietação, de parar quieto dos nossos filhos com o TDAH. Então, hoje, a desatenção, ela acontece de inúmeras formas, como eu disse para vocês. As crianças, os nossos filhos, eles estão bem mais expostos a telas. Quanto mais exposto à tela, essa desatenção vai aumentando. Por quê? Hoje a tela, ela tem essa alta exposição da criança, está acelerado, já se fala em o cérebro acelerado, da exposição em telas, e por isso não deve ser confundido com TDAH. E para perceber que a criança, o seu filho tem déficit de atenção, TDAH, tem que estar cuidando bem como é essa desatenção. Essa desatenção é por algum tempo ou ela é um período inteiro? Não consegue se concentrar em nada, em nenhuma atividade. Mas nas atividades que ele gosta, o meu filho se concentra. Quem é que gosta de se concentrar do que não gosta?
Olha que pergunta chata. Você gosta? É difícil se concentrar no que nós não gostamos. Imagine uma criança de 6 anos de idade, de 5 anos de idade, se concentrar num novo, totalmente novo. Ela tem que aprender a ler e escrever através de telas, com a professora ali, ou em um outro ambiente, em um ambiente em que a professora dá atenção para os colegas que estão em casa no vídeo e também dá atenção para ele que está na sala de aula. Olha quantas coisas novas a criança, o seu filho precisa estar atento. E essa desatenção, então, pode ser, não é só naquilo que ela não gosta, é em todos os sentidos, nas diversas áreas que ela faz. Não tem nem atenção para jogar um jogo que gosta, não tem atenção nenhuma na hora de comer, tá sempre lá com a cabeça aérea, e você pode estar percebendo essas dificuldades em geral. Mas uma das dificuldades que também são acentuadas no TDAH é hiperatividade e impulsividade, ligadas junto com a desatenção. Então, ser apenas desatento não é déficit de atenção. Quem sabe precisam ser corrigidas outras áreas para o desenvolvimento dos nossos filhos. Quem sabe a desatenção precisa ser corrigido, precisa ter um pouco mais de rotina, a hora de dormir, precisa ter mais autonomia na hora de comer, no tomar banho, no se desenvolver diariamente. Aí vem mais um sintoma, é a hiperatividade e impulsividade. O TDAH na infância, ele em geral se associa a dificuldades na escola. É onde ela é primeiro percebida, ali onde nós professores dizemos, pode ser que tenha, né? Procure um profissional ligado para isso. Mas também a questão de dificuldades em relacionamento das crianças. Relacionamento com pais, professores e seus pares. Dificuldade em se relacionar, de estar sempre avoada, quem sabe não conseguir manter uma brincadeira, manter um diálogo, vivendo apenas no seu mundo, no mundo da lua, como nós dizemos. E normalmente essas crianças são um pouco estabanadas, não conseguem se organizar, se orientar para aquele momento. Elas têm aquele bichinho na cadeira que não para um minuto e tá ligado também a um motor. O meu filho é ligado ao 320. E isto, normalmente, nós observamos, parece ser nos meninos. Porque os meninos são muito mais agitados, a condição de testosterona dos meninos é muito maior, que dá mais agitação e eles são bem mais agitados. Mas as crianças que têm, o TDAH, elas têm esse comportamento de não conseguir um bom relacionamento. Então elas acabam tendo problemas de comportamento, problemas de dificuldade em regras, questão de limites. E nos adultos, gerando no futuro, ocorre o problema de desatenção no trabalho e nas coisas do cotidiano, afetando também a memória. Hoje já existem diversos estudos sobre o TDAH em todo o mundo e cada vez mais ele tem sido um assunto de relevância e a prevalência, ele prevalece também não só a fatores culturais, ele também está ligado a secundários, a regiões e o que as crianças estão vivendo. Por isso que eu falo para vocês que nós estamos em um momento novo, para que você não coloque já um pré-diagnóstico no seu filho. Leve ele a um profissional adequado para que possa diagnosticar. Preste atenção na rotina do seu filho. Como que ele é com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele não gosta, com aquilo que ele faz com vontade, com aquilo que ele não faz com tanta vontade. Nós observamos que as crianças com TDAH, elas não conseguem se concentrar para talvez nenhuma atividade, nem aquilo que elas gostam e nem aquilo que elas não gostam. É uma inquietude interna da criança. Então, perceba o seu filho
inteiramente como ele é e não já coloque pré-diagnóstico. Perceba ele como ele é e não como as pessoas estão dizendo. Leve o seu filho a um profissional para obter o diagnóstico. Não se esqueça, vamos juntos na alfabetização. Eu sou a professora Daniela e estou aqui para nós falarmos sobre os diversos assuntos na alfabetização.